Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender a calcular raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta. Então, preste bem atenção nesse vídeo, que eu tenho certeza que vai ser de grande utilidade para todos vocês. Vamos lá? Então, nosso assunto de hoje é sobre radiciação. O que é uma radiciação? Radiciação é a operação que realizamos quando queremos descobrir qual o número que, multiplicado por ele mesmo, uma determinada quantidade de vezes, dá um valor que conhecemos. Não entenderam nada, né? Mas preste atenção no exemplo que vocês vão entender. Exemplo. Qual é o número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dá como resultado 125? Nós queremos descobrir um valor que, se eu multiplicar esse valor por ele mesmo 3 vezes, o resultado seja 125. Vamos começar da forma tradicional. Vamos começar, então, pelo 2. Se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, eu vou obter 8. Por quê? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Encontrei o resultado que eu queria? Não. Então, eu vou para o próximo número, que seria, no caso, o 3. Se eu multiplicar 3 vezes, será que dá 125? 3 vezes 3 vai dar 9. 9 vezes 3 vai dar 27. Ou seja, não cheguei no resultado. O resultado que eu estou procurando é 125. Então, essa opção está descartada. Próxima opção. Vamos multiplicar 4. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 vai dar 64. Ainda não é o valor que eu estou procurando. Próxima opção seria 5. 5 vezes 5 dá 25. E 25 vezes 5 dá 125. É exatamente aquilo que o exemplo aqui propõe. Calcular qual é o número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dá como resultado 125. Então, nós fizemos aqui, ó, 5 vezes 5 deu 25, 25 vezes 5 deu 125. Ou seja, o número que nós estamos procurando é o 5. Prosseguindo. Só que, se eu observar, como eu multipliquei o 5 aqui 3 vezes, isso daqui, ó, essa multiplicação aqui, é um produto de fatores iguais. E quando eu tenho um produto de fatores iguais, eu posso resumir isso daqui, né? Escrever isso aqui de uma forma abreviada através da potenciação. Como que eu vou escrever isso? Eu vou escrever 5 elevado ao cubo, né? Porque apareceu 3 vezes, então 5 elevado a 3, que é igual ao resultado, que é 125. Escrevendo na forma de raiz. Eu também posso escrever isso daqui na forma de raiz. O nosso exemplo, ele fala que procurar um valor que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dê como resultado 125. Isso significa que eu posso escrever ele dessa forma aqui, ó. Eu posso representar essa forma escrita como a raiz cúbica de 125.
A radiciação é a operação matemática inversa da potenciação. Dessa forma, podemos encontrar o resultado de uma raiz buscando a potenciação, que tem como resultado a raiz proposta. Foi o que nós fizemos aqui no início. Eu queria encontrar a raiz cúbica de 125. Procurar um número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dê como resultado 125, seria o mesmo que procurar a raiz cúbica de 125. E, para mim encontrar essa raiz cúbica, eu posso utilizar a operação inversa, que é a potenciação. Assim como a adição tem como operação inversa a subtração e a multiplicação tem como operação inversa a divisão, a potenciação tem como operação inversa a radiciação. Bom? Continuando. A raiz cúbica de 125 é igual a 5. Por quê? Porque se eu pegar o 5 e elevar ao cubo, como está dizendo aqui, ó, 5 elevado ao cubo, o que significa isso? Seria a mesma coisa que multiplicar 5 vezes 5 vezes 5. O resultado será 125. Símbolo da radiciação. Quais são os termos da radiciação? A adição, por exemplo, ela tem as parcelas, né, que são os números que nós estamos somando, e o resultado, que é chamado de soma ou também de total, né? Soma ou total. A subtração tem o minuendo e o subtraendo, e o resultado vai se chamar diferença. A multiplicação já tem os fatores, que são os números que estão sendo multiplicados, e o resultado seria o produto. E quais são os termos da divisão? Seria dividendo, o divisor, o quociente, que é a nossa resposta, e quando nós não temos uma divisão exata, nós vamos ter o resto, correto? Na potenciação, por sua vez, nós já temos a base, que é o número será multiplicado, o expoente, que seria o número que vai me indicar a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a base, que eu vou repetir a base, e a potência, que é a resposta da potenciação. Na radiciação, nós vamos ter o seguinte, ela será representada por esse sinal aí, né? E temos alguns termos aqui. Primeiramente, o sinal, ele é chamado de radical. Tem gente que apenas fala o sinal da raiz, mas o nome dele é radical. Esse número aqui, ó, que está em cima do radical, representado aqui pela letra N, é o índice. É esse índice aí que vai me dizer se é uma raiz quadrada, se é uma raiz cúbica, se é uma raiz quarta, uma raiz quinta, e assim sucessivamente. Então, se esse número aqui for 3, por exemplo, então nós vamos ler raiz cúbica. Se for 4, raiz quarta. Se ele não aparecer, se não tiver sinal nenhum aqui, número algum aqui, então ele será uma raiz quadrada, né? Mesmo que apareça, se ele aparecer, por exemplo, um 2, né, será a raiz quadrada. Por quê? Na potência, quando nós elevamos um número ao quadrado, quer dizer que nós estamos elevando ele a 2. Então, a raiz quadrada, ela é representada pelo índice 2. E também, ele pode ser, ele não precisa aparecer. Né? Se aparece apenas o sinal da raiz, se aparece apenas o radical, então, ali subentende-se que o que está ali, o índice será 2. Tá bom? Esse número aqui, ao eu procuro a raiz. No nosso exemplo lá, era 125, né? Então, eu estava procurando a raiz cúbica de 125. Esse número aí é o radicando. Como eu disse, o radicando é o número pelo qual eu estou procurando a raiz indicada. E o resultado
é o que nós chamamos de raiz. Algumas pessoas, elas confundem, né? Elas acham que o nome da operação é raiz. Não é raiz, o nome da operação é radiciação. Raiz é o resultado. Assim como na potenciação, né? Muita gente acha que o nome da operação é simplesmente potência. Não, eu vou aprender potência. Não. Potência é o resultado da operação chamada potenciação. Assim como raiz é o nome do resultado da operação chamada de radiciação. Ficou claro isso? Assim temos raiz quadrada de 400. Observe que aqui não apareceu no índice, não apareceu número algum. Então, subentende-se que aqui o meu índice é 2. E por isso, pelo fato do índice ser 2, eu vou ler isso daí como uma raiz quadrada. Então, eu estou procurando a raiz quadrada de 400. Qual é a raiz quadrada de 400? A raiz quadrada de 400 é 20. Por que 20? Porque 20 elevado ao quadrado é igual a 400. O que significa esse 20 ao quadrado? 20 ao quadrado quer dizer 20 vezes 20. Se eu multiplicar 20 vezes 20 duas vezes, como está indicando aqui o meu expoente, o meu resultado vai ser 400. Raiz cúbica de 27. Observe que o meu índice é 3. Então, eu vou ler raiz cúbica. E a raiz cúbica de 27 é quanto? É 3. Por quê? 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27. Mais um exemplo. Raiz quinta de 32. Observe o índice. O índice é quem? É 5. Então, isso significa que eu tenho que procurar um número que, multiplicado por ele mesmo 5 vezes, o resultado vai dar 32. E esse número é quem? 2. Por quê? 2 elevado à quinta potência, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 32. Muitas vezes não sabemos de forma direta o resultado da radiciação, ou o resultado não é um número inteiro. Neste caso, nós podemos simplificar o radical. A maioria das pessoas, elas têm dificuldade em calcular uma radiciação. Por quê? Porque o processo é um pouquinho demorado, né? O processo, ele é lento. Saber a radiciação de números pequenos é fácil, desde que eu saiba a tabuada, né? A tabuada de cor. Então, se eu quiser, por exemplo, a raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 dá 81. A raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é 4. Certo? Agora, se eu quiser uma raiz um pouquinho maior, por exemplo, a raiz quadrada de 3.136. E aí? Como que eu vou proceder? Como nós vimos aí, nós podemos simplificar o radical, né? Como que nós vamos fazer isso? Então, para fazer esse processo de simplificação de radical, nós vamos seguir alguns passos. Esses passos nós vamos fazer através de um exemplo, para ficar mais fácil. Preste bem atenção. O exemplo é calcular o valor da raiz cúbica de 216. O primeiro passo é fatorar.
o número 216, fatoral radicando, né? Que é esse número aqui, ó, que está dentro da raiz. Esse númerozinho aqui, ó, 216. Então, fazendo a decomposição em fatores primos, né? Nós vamos ter primeiro, o que é um número primo? O que são fatores primos? Né? Para quem não se lembra, números primos são números que só podem ser divididos por um e por ele próprio. Ou seja, ele tem apenas dois divisores, o 1 e o próprio número, certo? Sendo assim, nós temos como números primos o 2, que é o único número par primo, 3, 5, 7, 11, depois do 11, 13, 17, 19, e assim por diante, 23, e assim vai. Beleza. Como nós já conhecemos aqui alguns números da lista de números primos que são infinitos, por isso que tem essa reticênciazinha aqui no final, após o 19, nós podemos começar a fazer a nossa decomposição em fatores primos. Nós podemos fatorar o número 216. Então, nós vamos fazer o seguinte, escrevemos 216 e colocamos uma barrinha aqui do lado. Tá? Só lembrando que é raramente, muito difícil, nós chegarmos aqui no 19. Tá? Pode acontecer? Pode, claro que pode. Né? Mas, aqui para o nosso objetivo, aqui para a série que nós estamos, sexto, sétimo, né? O ensino fundamental em si, raramente nós passamos aqui do 19, tá bom? Então, vamos fazer a nossa fatoração. Preste bem atenção. 216, ele é um número par. Se ele é um número par, eu vou começar a dividir por 2. Eu sei que ele pode ser dividido por 2. Lembrando que sempre eu devo obedecer essa sequência, começando sempre do menor para o maior. Então, 216 dividido por 2, eu vou colocar o 2 aqui à direita, né, da nossa barrinha aqui. Se eu dividir 216 por 2, o resultado será 108. Observe mais uma vez que 108 é um número par. E se ele é um número par, eu vou dividir novamente por 2. 108 dividido por 2, teremos como resultado 54, que também é um número par. Logo, vou dividir novamente por 2. 54 dividido por 2 será 27. O 27 é um número par? Não, não é número par, é um número ímpar. Eu posso continuar a divisão de 27 por 2? Não posso. Então, se eu não posso dividir esse número por 2, o que eu vou fazer? Eu vou passar para o próximo número da lista, que é o 3. Será que o 27 pode ser dividido por 3? Para saber isso, basta eu pegar e fazer a soma aqui, ó, dos algarismos do 27. Se essa soma se reduzir a 3, 6 ou 9, quer dizer que esse número pode ser dividido por 3. Então, se eu somar aqui, ó, 2 mais 7, vai dar 9. Logo, eu sei que 27 pode ser dividido por 3. Dividindo 27 por 3, o resultado será 9. 9 também pode ser dividido por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. E dividido por 3 mais uma vez, o resultado será 1. Nós colocamos aqui essa barrinha que terminou a nossa fatoração. E observe o seguinte. Qual é o índice da raiz cúbica aqui de 216? Observe aqui, ó, que o meu índice é 3. Isso significa que eu vou agrupar esses números aqui de 3 em 3, sempre de acordo com o índice.
Se o meu índice fosse 2, eu iria agrupar de 2 em 2. Se fosse 5, seria de 5 em 5. Então, observa. Nós temos 3 fatores iguais a 2, né? Escrevendo esses fatores na forma de potência, nós vamos ter 2 elevado ao cubo. Da mesma forma que eu tenho 3 fatores iguais a 3. Escrevendo eles na forma de potência, nós teremos 3 ao cubo. E esse é justamente o nosso segundo passo. Escrever o número na forma de potência. A forma de potência, a potência nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais. Então, eu vou pegar esses números aqui que eu já escrevi na forma de potência 2 ao cubo e 3 ao cubo e vou multiplicar, ficando assim 2 elevado ao cubo vezes 3 ao cubo. O terceiro passo é nada mais, nada menos que colocar a potência encontrada no radical e dividir por um mesmo número o índice do radical e o expoente da potência. Isso é uma das propriedades da radiciação. Mais uma vez, a adição tem suas propriedades, a multiplicação tem suas propriedades e a radiciação também tem suas propriedades, mas esse é assunto para um outro vídeo. Então, vamos lá. Vamos continuar. A raiz cúbica de 216. Nós já fizemos essa decomposição, já escrevemos esse 216 aqui na forma de potência. Então, o que é que eu vou fazer? No lugar do 216, eu vou escrever aquela potenciação, aquela multiplicação de potências. E aí ele vai ficar dessa forma. Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. E se eu resolver isso daí, vai dar 216. O que nós vamos fazer agora? Observa, mais uma vez, que o meu índice é igual aos expoentes aqui, ó, que estão dentro do radical. Ó. Então, o que eu vou fazer com esses números? Eu vou cortar. Quando eu faço isso, quando eu corto o índice e os expoentes, esse sinalzinho aqui, o radical, o sinal da radiciação, ele desaparece. A operação vai ficar dessa forma. 2 vezes 3. E 2 vezes 3 é quanto? É 6. Isso significa o quê? Que a raiz cúbica de 216 é 6. Vamos a mais um exemplo? Calcular o valor da raiz quadrada de 484. 484, nós vamos fazer a decomposição, dividindo por 2, né, porque é um número par, vai dar 242. Mais uma vez, 242 é um número par, o que nós vamos fazer? Dividir novamente por 2. Daria quanto? 242 dividido por 2 vai dar 121. Como 121 é um número ímpar, ele não pode ser dividido por 2. Então, eu vou no próximo número primo, que é o 3. Mas será que o 121 divide por 3? Vamos verificar? Eu vou somar aqui, ó, os algarismos. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 1, 4. Como não a soma aqui dos algarismos não se reduziu a 3, 6 ou 9, então 121 não pode ser dividido por 3. E assim, nós vamos para o próximo número primo da lista, que é o 5. Para um número ser divisível por 5, esse número precisa terminar em 0 ou 5. E como percebemos aqui, 121 termina em 1. Então, ele não é divisível por 5. E seguindo desse ritmo, nós percebemos que ele não divide por 7 também. Né? Se eu fizer essa divisão de 121 por 7, vai dar 17
e vai sobrar 2. Ou seja, a divisão de 121 por 7 não é uma divisão exata. E logo, 121 não divide por 7. Vamos para o próximo número primo da lista, que é o 11. 121, sim, e aí divide por 11. Vai dar 11 dividido por 11 novamente, dá 1. E assim termina a nossa decomposição do número 484. Fechamos assim a decomposição. Observe, vamos fazer o agrupamento. Raiz quadrada de 484 tem o índice 2. Ele não aparece, mas o índice aqui é 2. Então, o agrupamento que nós vamos fazer é de 2 em 2. Observe, apareceu 2 duas vezes, escrevendo na forma de potência, 2 ao quadrado. E 11 também apareceu duas vezes, escrevendo novamente na forma de potência, seria 11 ao quadrado. O segundo passo é escrever o número na forma de uma potência, de uma multiplicação de potência. Juntando 2 ao quadrado e 11 ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. O terceiro passo é escrever essa multiplicação aqui que nós encontramos, né, dentro do radical. Ao invés de colocar 484, nós vamos colocar 2 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. Em seguida, cortamos o índice, que é 2, e os expoentes, que tem o mesmo valor do índice. Feito isso, o sinal, o radical, né, o sinal da raiz, some e fica apenas 2 vezes 11, que dá 22. Ou seja, a raiz quadrada de 484 é 22. Se eu multiplicar o 22 duas vezes, fazer 22 vezes 22, o resultado vai dar 484. Vamos para mais um exemplo. Esse, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Por quê? Ele pede para calcular o valor da raiz quadrada de 75. Eu já vou adiantando. 75 não tem raiz quadrada exata. Ele tem uma raiz quadrada aproximada. Mas como que eu vou verificar, como que eu vou descobrir, através desse processo de decomposição em fatores primos, que o 75 não tem uma raiz quadrada? Prestem bem atenção. Vamos escrever 75, colocar aqui a barra, composição. Observe, 75 é um número ímpar. Então, eu não posso dividir por 2, como nós já sabemos. E o próximo número da lista é 3. Observe uma coisa. Ele terminou em 5, certo? Então, eu já posso dividir por 5? Não. Eu tenho que seguir a sequência dos números primos, tá? Nesse caso aqui não vai fazer diferença, mas pode ser que um outro número aí dê algum problema. Então, prevenir é sempre melhor que remediar. Para a gente não correr risco, vamos seguir a sequência dos números primos. Se não dá para dividir por 2, eu vou para o 3. Vamos verificar. Ó. Se eu fizer 7, vou colocar aqui, ó, 7 mais 5, o resultado vai ser 12, correto? Somando, ó, 1 mais 2 dá 3. Então, 75 pode ser dividido por 3. Dividindo 75 por 5 vai dar 25. 25 divide por 3? Não divide. Por quê? Se eu dividir 25, aliás, por 3, não vai dar uma divisão exata. Então, eu vou para o próximo número primo, que é o 5. 25 dividido por 5 vai dar 5, que divide pelo 5 novamente, e o resultado dá 1. Fechamos a nossa decomposição. E observe, vamos agrupar.
É raiz quadrada de 75. Se é raiz quadrada, o meu índice aqui, ó, é 2. Então, eu vou agrupar de 2 em 2. Observe. Temos dois números 5, então vai ficar 5 ao quadrado. Mas eu só tenho apenas um número 3, certo? Um fator igual a 3, né? E o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever apenas o 3. Escrevendo isso na forma de multiplicação, nós vamos ter 3 vezes 5 ao quadrado. Seria o nosso segundo passo. O terceiro passo é escrever essa multiplicação dentro do radical, que será, ao invés de raiz de 75, ela vai ser raiz de 3 vezes 5 ao quadrado. O que acontece aqui? Como o nosso índice, aqui, ó, que não está aparecendo, mas eu sei que ele é 2, eu vou cortar esse índice juntamente com todos os expoentes 2. Só que o número 3 aqui, ó, o fator 3, ele não tem expoente, o expoente dele é 1, né? E aí o que acontece? Eu não posso cortar. E por esse motivo, raiz de 75, ela não tem raiz exata. A raiz quadrada de 75 não é uma raiz exata, é uma raiz aproximada, e nós escrevemos ela da seguinte forma, ó, com esse sinalzinho de igual, com tio em cima. Isso quer dizer aproximadamente igual. Ou seja, a raiz quadrada de 75 é um número aproximadamente igual. Se vocês olharem aí na sua calculadora, ele vai dar esse valor aí, ó, 8,6602540378844, e assim vai, certo? Ou seja, é um número decimal não periódico, né? Uma dízima não periódica, certinho? Então, esse seria o valor aproximado da raiz quadrada de 75. Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Se você gostou, deixa aí seu like, coloque o seu comentário. Se gostou, coloque que gostou, né? O que você achou do seu vídeo. Se não gostou, deixe a sua sugestão. E até o próximo vídeo.